Oi, pessoal! Olha, hoje a gente vai fazer uma viagem bem legal, uma viagem no tempo. A ideia é entender como a nossa relação com a natureza foi mudando ao longo da história. Vamos nessa? Então, a grande pergunta que vai guiar a gente nessa conversa é essa aqui. Será que o jeito que a gente olha para a natureza hoje sempre foi assim? Hum, a resposta, olha, pode surpreender bastante. Ok, para começar essa nossa viagem, a gente precisa combinar uma coisa primeiro, né? Afinal de contas, o que a gente quer dizer com natureza? Então, a definição é até que bem simples. Pensa assim: natureza é basicamente tudo que existe no universo e que não fomos nós, os seres humanos, que construímos. E isso inclui um monte de coisa, né? Desde coisas gigantescas, como o nosso planeta Terra e os outros planetas, até as coisinhas bem pequenas, tipo uma formiguinha ou uma borboleta. As rochas, os rios, as plantas, os animais, tudo isso, sabe? Tudo isso faz parte desse pacotão que a gente chama de natureza. Beleza, agora que a gente já sabe que é natureza, vamos para nossa primeira parada na nossa máquina do tempo. Vamos lá para trás para ver um dos jeitos mais antigos que as pessoas tinham de enxergar o mundo natural. Pois é, para muitos dos primeiros exploradores, lá no passado, a natureza era vista como um problemão, um desafio, sabe? Imagina só, dar de cara com uma floresta super fechada ou um rio gigante. Para eles, isso era um obstáculo mesmo, que precisava ser vencido. É quase como se fosse o chefão de uma fase de videogame que eles precisavam derrotar para poder avançar. Mas, como tudo na vida, as coisas foram mudando. E essa ideia de que a natureza era só um obstáculo, bom, ela começou a se transformar bastante. Foi aí que a natureza passou a ser vista de um jeito completamente diferente. Ela deixou de ser um problema a ser superado e passou a ser vista como uma fonte de recursos. Quase como uma fábrica gigante, sabe? Uma floresta, por exemplo. Não era mais só um lugar cheio de árvores. Era uma fonte de madeira para fazer casas, móveis, um monte de coisa. E isso acabou criando um tipo de ciclo, um passo a passo. Primeiro, se olhava para a natureza e se via um recurso, tipo uma árvore. Segundo, esse recurso era transformado numa mercadoria, como a madeira. E terceiro, essa mercadoria era vendida, e isso fazia a economia crescer. A lógica era essa: pegar da natureza, transformar e vender. Bem direto ao ponto. Só que aí surge uma pergunta bem importante, né? E se esses recursos todos acabarem? Pensa numa pizza. Se todo mundo for pegando um pedaço, e outro, e mais outro, uma hora a pizza acaba, não tem mais. Será que com a natureza pode acontecer a mesma coisa? E essa dúvida, essa pergunta sobre os recursos acabarem, nos joga direto para um período muito mais perto da gente. Um período que ficou conhecido como a Grande Aceleração. Foi uma época em que o nosso uso das coisas da natureza, disparou. Como se a gente tivesse ligado um modo turbo e saído usando tudo muito, muito rápido. Dá pra ver direitinho nessa linha do tempo. O ano de 1945 foi tipo um divisor de águas. Antes disso, o nosso uso dos recursos era mais devagar, mais constante. Mas depois de 1945, a coisa simplesmente explode. Tá, mas por que isso aconteceu? O que causou essa aceleração toda? Foram principalmente duas coisas. Primeiro, a gente começou a usar tipos de energia que não se renovam, que um dia podem acabar. E segundo, aconteceu uma explosão no consumo. As pessoas começaram a fabricar e a comprar muito mais coisas de todos os tipos que se pode imaginar. Carros, roupas, eletrônicos, foi uma avalanche de produtos. E esse gráfico aqui mostra o resultado disso de um jeito que, uau, é impressionante. Dá uma olhada na diferença. A barrinha que mostra o nosso impacto no planeta antes de 1945 é bem pequena. Agora, olha a barra de depois de 1945. Ela é gigante. Mostra o quanto a nossa pegada no planeta aumentou, e num piscar de olhos, praticamente. Pois é, toda essa velocidade, toda essa aceleração trouxe a gente até o momento em que estamos hoje. E aí fica a pergunta: qual foi o resultado disso tudo? Qual é o grande desafio que a gente tem pela frente agora? Bom, esse ritmo super acelerado trouxe algumas consequências bem sérias. Duas delas são o aquecimento global, que tem a ver com as mudanças no clima do nosso planeta, e a perda de biodiversidade. Biodiversidade é toda a variedade de vida, sabe? E quando a gente perde isso, significa que muitas espécies de plantas e animais começam a correr o risco de sumir para sempre. E o ponto central é que agora a gente está de frente com essa situação, com uma crise que é do mundo todo. O nosso desafio é justamente esse: encontrar jeitos novos de se relacionar com a natureza, de viver em harmonia com o nosso planeta, que afinal é a nossa casa. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar.
Agora que a gente conhece um pouco mais dessa história, como é que a gente pode criar um futuro diferente? Que novos caminhos a gente pode inventar? Que ideias e atitudes a gente pode ter para escrever um capítulo novo e bem mais legal na nossa história com a natureza? Fica aí a reflexão.